A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é tia Camila, da Debras Campina Grande. É um prazer estarmos novamente juntinhos para mais um dia da história, que estamos contando sobre os milagres de Jesus. Isso mesmo, estamos aqui para contar mais uma história da palavra do Senhor, não é mesmo? Então você já pode pegar sua Bíblia para a gente começar a hora da história, tá bom? A história de hoje está no livro de João e nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Você já ouviu falar dessa história? Se você já ouviu, não tem problema, continua aí ligadinho, tá bom? Para você ouvir novamente, fixar na sua mente. Se você não ouviu, fique ainda mais ligadinho aí, porque essa história vai falar muito ao seu coração, tá bom? Vamos orar para pedir a Deus direcionamento, para que Ele possa ministrar a sua palavra aos nossos corações, tá bom? Junte as mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, queremos Te entregar este momento nas Tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, toma cada um que está assistindo, que a Tua palavra, Senhor, possa reinar nas nossas vidas, nos nossos lares, por onde quer que possamos ir. Em nome de Jesus, amém. Então você já abre aí no livro de João, capítulo 6, tá bom? Para a gente começar o nosso momento da história. O título do texto diz: a multiplicação dos pães. Vamos começar? Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Vamos ler só até aqui para a gente descobrir o que vai acontecer logo depois, nesse versículo, não é? Então, essa história da multiplicação de pães e peixes nos conta a história em que Jesus, ele parte para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, não é? Então Jesus parte para aquele lugar e a multidão também vai com ele, decide o seguir. Nós temos visto nas histórias que temos contado dos milagres de Jesus, que por muitos milagres que o Senhor realizava, a multidão seguia, porque aquelas pessoas, elas gostavam de ouvir as palavras do Senhor, as palavras doces, as palavras que traziam paz para os seus corações, e também as realizações dos milagres, não é? Que o Senhor Jesus fazia. Então, onde Jesus ia, muita gente sempre o seguia, não é? Então, neste dia, já ao romper da tarde, aquelas pessoas ficaram ali o dia todo ouvindo Jesus falar e eles não iam embora. Então, um discípulo do Senhor chegou até Jesus porque ele se preocupou com aquelas pessoas e disse: Jesus, libere essas pessoas, manda que elas vão embora para que elas possam comer algo, comprar algo, para que elas possam se alimentar, pois já estão o dia todo aqui. Então Jesus disse para aquele discípulo: vá vocês mesmo e compre algo para eles comerem. Mas aquele discípulo disse ao Senhor: Jesus, 200 denários não seria suficiente para comprar pão para toda essa gente, não é? Denários era a moeda da época, né, que eles usavam. Então, o que ele estava querendo dizer? Nem que nós tivéssemos muito dinheiro, nós não conseguiríamos comprar o suficiente para alimentar toda essa gente. Era muita gente, não é mesmo? Então, um outro discípulo do Senhor chega neste momento e fala: aqui temos um rapaz que ele tem 5 pães e 2 peixes. Então o Senhor Jesus pega aqueles 5 pães e os 2 peixes e pede para que os discípulos peçam que a multidão se sente. Então aquela multidão se sentou, não é mesmo, ali naquele momento, e o Senhor Jesus ergueu aos céus e deu graças a Deus e fez aquela multiplicação. Então o Senhor Jesus foi distribuindo os cestos para os discípulos e eles foram ali alimentar
multidão, muita gente, crianças, homens, mulheres, todos que estavam ali ouvindo o Senhor, todos sentaram e se alimentaram. E logo depois o Senhor Jesus disse: recolha o que sobrou. E sobraram 12 cestos. Olha quanta coisa que sobrou. Não só tinha 5 pães e 2 peixinhos? Você é bom de matemática? Então, tinha 5 pães e 2 peixes e uma grande multidão. Mesmo que fosse para dividir pedacinho por pedacinho, não daria para todo mundo. Mas o Senhor Jesus realizou mais um grande milagre naquele dia. O Senhor Jesus fez aquela multiplicação para todas aquelas pessoas que estavam ali assistindo com fome, passaram um dia todo ali e Jesus se preocupou com elas. Jesus fez o milagre da multiplicação. Então aquelas pessoas puderam ser saciadas. Mas também eu quero falar aqui para você, enfatizar para você sobre aquele menino. Não é mesmo? A palavra diz que tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. O milagre aconteceu a partir daí, não é verdade? Talvez aquele menino teria levado o lanche, não é? Era o único lanche que ele tinha. Ele já se preparou porque ele já ia ficar o dia todo lá, não é? Ouvindo o Senhor Jesus, aprendendo a palavra que o Senhor Jesus ele dava todo aquele povo. Então ele levou um lanche. Então aquele menino com os 5 pães e 2 peixinhos, o lanche que ele tinha, a única coisa que ele tinha, e ele distribuiu, né? Ele esteve disposto a ajudar aquela multidão, não é mesmo? Então isso também acontece conosco, não é? Talvez não nos 5 pães e 2 peixinhos, mas com aquilo que a gente tem, nós devemos estar dispostos a fazer a vontade do Senhor, a entregar a Deus o nosso melhor, às vezes o pouco que nós temos. Às vezes pensamos, poxa, deveria saber falar melhor, deveria saber orar melhor, cantar melhor. Não, Jesus, ele nos usa através da verdade do nosso coração, não é mesmo? Permita-se Deus usar você para aquilo que Ele quer realizar, com aquilo que você tem, e aos poucos o Senhor Jesus, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai acrescentando aquilo que precisamos para fazer a vontade de Deus. Esteja disposto a fazer a vontade do Senhor. Não se preocupe se você não sabe falar bem, se você não sabe cantar muito bem, não é? Esteja disposto na obra do Senhor, que o Senhor ele vai te usar para grandes obras, em nome de Jesus, amém? Esse é mais um milagre que o Senhor Jesus, não é, operou naquela época, e o Senhor Jesus ele ainda opera. O Jesus daquela época, ele é o mesmo, ó, Jesus não mudou, não, ele não muda. Então, contamos aqui hoje mais uma história, a história da multiplicação. Sim, e você, ó, fica ligadinho aí na nossa página no YouTube, tá bom? Se você gostou dessa história, dá uma curtidinha aí, tá bom? Compartilha com seus amigos e fica ligadinho aí na nossa página do YouTube, que teremos novos vídeos, né? Com essa sequência dos milagres de Jesus. Eu sei que Deus tem muito ainda para falar ao seu coração, tá bom? Ó, um beijo, a paz do Senhor!